Oi, eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. As autoridades de saúde do Reino Unido fizeram um alerta dizendo que o número de casos de coronavírus está dobrando a cada semana e que, sem medidas de contenção, o país pode registrar até 50 mil casos por dia, já agora na metade do mês que vem, outubro. Outro país na Europa que também está com uma situação bastante complicada é a Espanha. E o ministro da Saúde disse que não descarta também um segundo lockdown no país, que tem visto aí diariamente o incremento de casos do novo coronavírus por lá. Os europeus estão vendo o final do verão, né? Muitas pessoas decidiram viajar, sair de casa e aí, claro, aumenta a circulação do vírus da Covid-19. A gente tem que ficar de olho no que acontece na Europa, porque a Europa sentiu os efeitos do coronavírus muito antes da gente. Então essa situação, essa segunda onda que está acontecendo por lá, certamente deve acontecer aqui no Brasil no verão também. O alarme voltou a soar na Europa. O continente, que já havia chegado ao pico de casos e de mortes da Covid-19 e parecia ter controlado a pandemia, agora enfrenta, gente, a segunda onda. Na segunda semana desse mês, a Organização Mundial da Saúde deu o alerta. 300 mil novas contaminações foram registradas em todo o continente europeu. No Reino Unido e na França, o número de novos casos diários atingiu o nível mais alto desde maio. Na Espanha, esse recorde não era batido desde junho. Na Itália e na Alemanha, os números também voltaram a crescer. A República Tcheca registrou mais de 2 mil casos pela primeira vez. A Holanda também teve um pico de novos casos da doença e voltou a restringir a circulação de pessoas. Bom, para falar como está o quadro da pandemia agora no continente, no episódio de hoje, eu recebo de volta aqui a nossa correspondente da firma em Londres, a Denise Odorici. Oi, Denise! Oi, Mona, tudo bom? Que bom estar de volta aqui no nosso podcast. A última vez que a gente conversou aqui no podcast foi no início de julho, parece que faz um milênio, mas foi só ali em julho. O assunto era a reabertura exatamente esse, das fronteiras ali da União Europeia, a retomada da livre circulação das pessoas dentro do bloco. E eu lembro também que a senhora falou para mim sobre a reabertura dos pubs, que estava lá com saudade. Bom, desde quando essa situação se inverteu? Desde quando não dá nem para imaginar isso com tranquilidade? Não dá. Aquela semana que a gente se falou era justamente a semana que iam reabrir, o setor de hospitalidade que eles chamam. Então, os pubs, restaurantes, aí a gente fez uma super cobertura na CNN mostrando os pubs reabrindo, o público super feliz, estava um astral muito bom, Mas já era previsto que ia acontecer a circulação do vírus de novo em grande escala, a livre circulação, porque as pessoas estão na rua, O que fez baixar o número de casos foi justamente todo mundo em casa. Tava todo mundo meio que acreditando numa esperança que não estava sendo apregoada, Mas ok, a gente entende, tem o fator psicológico aí de um momento, digamos assim, que deveria ser mais leve. Mas o sinal de alerta tá ali piscando amarelo, intenso, e só não vê quem não quer, Então, Denise, me conta, em qual país aí do continente a situação tá mais complexa? Na Espanha, a gente tem mostrado bastante aqui na CNN, o maior número de casos, as restrições, o lockdown ali parcial, não é total, Detalhe, então, essa situação pra gente. Exatamente. A Espanha tá sentindo com mais força essa segunda onda. Já é oficialmente uma segunda onda de Covid. E é também o país que teve uma das quarentenas mais rígidas no primeiro semestre, E eles fizeram uma reabertura muito cuidadosa, em várias fases. O estado de emergência foi bastante longo, mas não teve jeito. Até porque a Espanha é um lugar muito turístico, agora no verão. Então, teve muita circulação de gente da própria Europa, da própria União Europeia ali, porque também havia essa necessidade de reanimar a economia. Então, foi um jogo, de equilíbrio que o governo teve que fazer. E agora
agora, infelizmente, estão colhendo os frutos, né, dessa reabertura e dessa circulação de gente. Então, é o país mais afetado agora por essa segunda onda aqui na Europa, e eles estão com várias restrições, como você disse, principalmente na região metropolitana de Madrid, né? Madrid responde ali, e o entorno, né, as cidades ao redor, respondem por 1/3 dos casos da Espanha toda hoje. E eles colocaram algumas medidas nessas cidades ao redor e na capital, que atingem quase 1 milhão de pessoas, 850 mil pessoas. E aí são algumas medidas muito parecidas com o que a gente viu no primeiro semestre, né? Então não é um bloqueio nacional, né, uma nova quarentena, mas existe restrição para entrar e sair dessas localidades. Então existem postos policiais que as pessoas têm que mostrar por que estão indo, por que estão voltando. Os bares, os restaurantes ficam fechados ou fecham mais cedo, porque aí existem os governos locais, né, que têm autonomia para ir monitorando isso. Então, é novamente uma questão realmente de restrição que as pessoas têm que evitar sair só se realmente elas precisarem sair, assim como aconteceu no primeiro semestre. Conta pra gente, então, faz aí o apanhado da França, Alemanha, Itália, dá uma geral. Vamos lá. Na França, é muito curioso porque eles têm registrado números diários agora mais altos do que eles estavam registrando no auge da pandemia lá atrás. Então, por exemplo, no sábado, a França registrou 13.500 casos, né, em 24 horas. É um número muito alto. Eles vinham registrando 10 mil, já estava todo mundo assustado, e no sábado chegou em 13.500, e esse número tem se repetido, né, nos últimos dias, 13.500, 12 mil e pouco, tal. Então, primeiro a Espanha, depois vem a França, né, então mais atingido. A Bélgica também é um país aqui que está sofrendo bastante, e não tem como não falar do Reino Unido. Sim, sim. Essa semana o governo anunciou um monte de novas medidas também para evitar que seja preciso colocar uma segunda quarentena daqui a pouco. Então, o Reino Unido hoje, por exemplo, teve 6.170 casos, o maior número em 4 meses, né? E se a gente for olhar 4 meses, dia 1º de maio, justamente quando a época que começou a reabertura. E Denise, eu acompanhando ali o pronunciamento do Boris Johnson sobre toda a preocupação em relação a essa segunda onda, também quando a gente conversou no Expresso CNN e você trouxe aquele número que me arrepiou quando eu ouvi. Eu quero que você explique para quem está nos ouvindo aqui, sem bater bumbo, sem alarmismo, apenas a tal da informação que é proteção, que a preocupação é muito grande, inclusive aí, né, no Reino Unido, porque se isso se mantiver, essa onda de aumento aí de casos, o país pode chegar a ter 50 mil novos casos por dia. Essa foi uma projeção que os advisors, né, que chamam os conselheiros do governo, conselheiros científicos, deram, se nada fosse feito. Então, eles disseram o seguinte: se continuasse no rumo que estávamos indo por aqui, sem novas medidas de restrição, como essas que foram anunciadas ontem, e as pessoas se comportando da mesma maneira, né, isso também é bem importante, esse número de novos casos poderia chegar, como você falou, a 50 mil, né, cerca de 50 mil por dia já no mês que vem. É um número assustador, porque é muito mais do que a gente viu no auge da pandemia. Colabora a chegada do tempo frio também, né? Hoje começou o outono, então o tempo frio também colabora para que as pessoas fiquem mais fechadas, em ambientes que não tem tanta circulação de ar, e aí sim a circulação do vírus fica maior. Mas essa projeção foi realmente para assustar. Na segunda-feira foi essa projeção divulgada, e na terça o Boris Johnson anunciou todas essas medidas. Então, as multas aumentaram para quem não usa máscara nos locais obrigatórios, número de aglomeração de pessoas, né, de festas, também diminuiu de 30 para 15 o limite. Há também aquela regra de 6, né, então não se pode juntar mais de 6 pessoas. E o governo deixou bem claro, falou, olha, se a população não seguir essas novas regras, a coisa vai apertar, a gente vai colocar medidas mais rígidas e a gente pode chegar a um segundo lockdown, como se diz, né, um segundo bloqueio, o que seria catastrófico para a economia, né? O Reino Unido já é o país que mais sofre das grandes economias, o país que mais teve perdas econômicas entre as grandes economias, e um segundo bloqueio seria catastrófico, né, nas próprias
outras palavras, do governo. Esses 50 mil casos seria Reino Unido. Reino Unido. É geral, né? Sim. São todos os territórios, mas na verdade a Inglaterra responde pela grande maioria dos casos. Uhum. Eu até peguei aqui um número da Escócia hoje. O maior número diário desde a pandemia hoje foram 468 novos casos, né? Então, nem se compara com esses 6 mil do Reino Unido como um todo, se for ver, né? 468 de 6 mil é um número pequeno. Então, é a Inglaterra que desde o início foi a que tinha realmente mais casos, né? E até agora também é isso, porque tem mais gente também, né? A população é maior. E uma questão, né, que eu acho que é importante a gente falar, que eu vejo, assim, em todas as reportagens, gente falando, mas é porque tá tendo mais testes, então tá aumentando o número de casos. Isso é verdade, também, claro, mas a proporção de positivos entre os testes feitos também está bem maior, né? Então não é só o número absoluto de casos, também é a proporção de positivos. Isso é importante a gente dizer. A gente consegue também contar para o pessoal aqui que acompanha o Item Mais detalhes sobre esses novos casos aí na Europa no geral, ou se você quiser focar mais no Reino Unido, fica a seu critério. A gente está falando de novos casos de pessoas mais jovens que passaram a circular, ou é geral? São casos que reincidem de maneira mais leve? Tem algum detalhamento já dos médicos, das autoridades de saúde? É assim, os casos atingem todas as faixas etárias, mas principalmente os mais jovens, né? Isso são dados tanto dos governos quanto da Organização Mundial da Saúde, que diz que as maiores altas de número de infecções são realmente entre pessoas de até 40 anos, porque são as pessoas que estão circulando mais, né? O que a gente observa é que os mais velhos, os idosos, os doentes crônicos, né? Então as pessoas mais vulneráveis, elas continuam em casa, claro, sem tanta restrição, mas elas continuam se protegendo, porque a pandemia está acontecendo, né? Agora, os mais jovens, até houve um estímulo do governo para que as pessoas deixassem o home office, e se a gente pensar de pessoas mais jovens ainda, os adolescentes e os jovens adultos estão nos parques e nos bares e nos restaurantes. Verão, né? Acabou de acabar por aqui o verão, então tempo quente, sol, a gente viu muita gente na rua, férias, né? Além disso, o pessoal não estava tendo aula, voltou agora em setembro. Então, são os jovens os principais afetados agora por essa onda. E o problema é que os jovens, na maioria das vezes, não têm sintomas graves, mas eles levam, como a gente bem sabe, né, o vírus para casa. Então, há um consenso, né, entre os especialistas que essa segunda onda, ela tem como um dos principais vetores o público mais jovem de até 40 anos. E Denise, o que impactou aí a sua rotina? Conta o que você não contaria para ninguém, mas conta para nós. Olha, aqui não mudou muito ainda, porque tem família grande aqui que não pode se reunir. Eu até li uma história muito curiosa essa semana aqui na imprensa local, de um casal que vai se casar agora nos próximos dias, e eles haviam convidado 30 pessoas, que era o limite do governo, né, para reuniões, para festas de casamento, e a nova regra agora anunciada ontem é que esse limite passa a ser 15, e eles vão ter que desconvidar 15 pessoas. Meu Deus, escolha de Sofia! Você acredita? Já imaginou? Não, uma coisa é você já planejar uma festa de 15 pessoas, né? Sim. Outra é você ter que, de repente, desconvidar metade, né? Também, a gente vê muitos casais aqui que tem 3, 4 filhos. É muito engraçado, as pessoas têm muitos filhos aqui. E aí, não pode se reunir, eventualmente, com os avós, porque uma família de 4 filhos já tem 6 na casa, né? Sim. Então, você não consegue ver os avós e tal. Então, essas pessoas que têm famílias grandes aqui, isso sim, elas sentem muito isso, Sem né? dúvida. Agora, o que acontece assim, para mim não muda nada, até porque pelo nosso trabalho eu continuo podendo circular normalmente, o trabalho de home office para mim existe, mas quando eu tenho que gravar ou vou fazer as nossas entradas ao vivo na rua, eu vou para a rua e não tem restrição para mídia, né, para jornalistas, então isso para mim não muda. E ainda não está proibido juntar pessoas de casas diferentes, porque isso que é difícil, né, você não pode nem encontrar um amigo, eu não poderia nem, enfim, ir na casa de alguém, né, comer uma pizza, sei lá, ou trazer alguém aqui, isso também não seria possível. Mas, por enquanto, isso ainda não está em vigor, é algo que o governo está considerando. Na Escócia já foi banido de novo, na Escócia já está proibido juntar pessoas de 2 casas. Então, esse é o medo, é que fique pior do que agora. Por enquanto, tá tudo bem. Os bares fechando às 10 também não tem problema, porque eu tô trabalhando mesmo esse horário, então não tem problema.
Obrigada, Denise. Um beijo. Um beijo, Mona Lisa. Obrigada a você. É um prazer sempre falar com você na TV e no podcast. Eu também adoro. Beijo, cuide-se. Um beijo, você também. No episódio de hoje, eu também converso com a Fernanda Gurgel. Ela é consultora de conteúdo e mora no Reino Unido há quase 8 anos. Oi, Fernanda, obrigada por topar falar comigo. Eu sei que a diferença de horário não nos ajuda. Sei também que você tá de quarentena, virou mãe na pandemia, ou seja, você está sendo pura gentileza falando comigo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É um prazer, Mona Lisa. Me conta essa história de quarentena de novo? Pois é, na verdade, os planos de ter um filho foram muito bem, eu diria, planejados, como a gente esperava, mas 2 semanas antes de dar à luz, tudo mudou. Teve uma reviravolta quando oficialmente nós soubemos que aquele vírus vindo da China ia nos atingir, de modo que todo o meu pré-natal, no final dessas semanas, foi bem diferente do que eu imaginava, inclusive o planejamento do meu parto. Então, de uma hora para outra, estava tudo bem. Era chá de bebê, os amigos vindo visitar, aquele barrigão, planos de passar uma temporada no Brasil durante a minha licença maternidade. E aí, de repente, em 2 semanas, todas as minhas últimas consultas foram feitas com meu marido na calçada da maternidade, me esperando para sair. Meu Deus. Ninguém entrava, a não ser as próprias grávidas, para fazer ultrassom e para saber que estava tudo bem. E ainda aquela angústia, eu não sei se todo mundo sabe, mas pelo menos aqui, quando o lockdown começou em março, né, eu tive meu filho dia 31 de março, na Irlanda, por exemplo, as mães no mês de março já não tinham o companheiro de parto. Então imagina você ter um filho sozinha. No meu caso, mãe de primeira viagem, por mais que eu tivesse me preparado, nenhuma mãe está preparada para ter um parto sem ter o seu parceiro ou um parente, alguém de confiança. Aqui no Reino Unido tem algo muito interessante, que primeiro que o sistema público de saúde funciona, é muito bom, e dependendo do hospital que você está, é tão bom quanto um particular, mas o bom daqui é que você pode ter 2 pessoas acompanhando o seu parto. E no caso eu tinha minha mãe, que tinha vindo do Brasil para cá, ela chegou um pouquinho antes do lockdown, então ela teve essa sorte de conseguir entrar no Reino Unido, e o meu marido. Mas nesses últimos dias, 1 semana antes de dar à luz, eu fui informada que a minha mãe não poderia estar comigo e que as coisas estavam evoluindo e todos os mandados, né, as diferenças que iam acontecer de um dia para o outro estavam sendo informadas realmente assim, de última hora. Então a minha expectativa, de repente, era de ter um parto tranquilo e do jeito que a gente havia planejado com meu marido, com a minha mãe, e de repente, todos os dias ali, eu não só esperava as contrações acontecerem, mas eu esperava para saber qual era a última do hospital, para entender se pelo menos eu teria meu marido do lado no parto. Então foi esse momento, esse último, esse finalzinho, eu já estava de 41 semanas, já estava bem assim esticada, no 10º mês de gestação, e a gente teve essas surpresas. Então não foi uma situação, claro, que tranquila. Sim, nossa, mas longe disso. Dar à luz é uma bênção, sim, mas é um perrengue, imagina nessa situação. Já é um perrengue em condições normais. Imagina com uma pandemia chegando, com todas as restrições sendo colocadas. Enfim, consigo imaginar, sim, o que você está contando e sentir também aqui. Mas é isso. Então, você aí deu à luz, você virou mamãe numa circunstância absolutamente adversa, imponderável, imprevisível. E aí, os fatos foram se colocando, né, Fernanda? A gente começou a ver, acompanhando aqui distante, mas claro, pelo relato dos nossos correspondentes, a vida voltando ao normal. Na Europa, como um todo, o verão, todo mundo foi pra rua e, de repente, as coisas voltaram a ficar preocupantes. Conta pra gente como é que foi esse clima de verão aí, a retomada do que parecia ser uma volta à vida normal, Fernanda. Eu acho que de um modo geral, e a gente pode até ver pelos gráficos, infelizmente, principalmente a turma dos 19 aos 49 anos, meio que tomou um partido de que, bom, vamos voltar à vida normal. E agora a gente está pagando esse preço com essa retomada, eu diria, de um semi-lockdown, né? A gente tem agora novas regras que vão ser estendidas provavelmente pelos próximos 6 meses. Então teve sim, né? Aqui uma grande diferença que a gente sente em relação ao Brasil. O Brasil a gente tem verão a todo momento, né? Independente de qual região você tá, a gente não sente essa troca de estação tão forte. Como aqui a gente sai de um inverno, entra numa primavera deliciosa e de repente é verão, é como se abrisse a porta
porta do parque de diversões e a sua mãe falasse pra você, vai em qualquer brinquedo e come todos os hambúrgueres, tome todos os sorvetes que você quer. E aí você se joga. Boa metáfora. Então, o europeu, ele vive muito isso e a gente acaba entrando na onda. Claramente, eu não me coloquei nessa situação, nem eu, nem a minha família. Por ter a minha mãe aqui, ela ia ficar 2 meses, no final ela ficou 4 meses e meio, porque não tinha mais voo de volta para o Brasil. Por causa da situação do Brasil, a companhia que ela viajava, que era a British Airways, cancelou todas as operações. Então, minha mãe ficou presa na Inglaterra por mais 2 meses e meio, mas no nosso caso, como eu tinha alguém acima de 60 anos e um bebê recém-nascido, não tinha nem por onde eu viver bravamente esse verão. Mas, de fato, os parques lotados, como se nada tivesse acontecendo. Era realmente chocante ver, e agora a gente está pagando esse preço. Não só a Inglaterra, mas a gente sabe tantos outros países na Europa. É exatamente isso, né? Não encarar a realidade, né? Meio que negar o que estava acontecendo e cair no mundão. Claro, é tentador, ainda mais por causa do clima, mas é óbvio que é o que não poderia ter sido feito e é o que a gente está batendo na tecla aqui no Brasil, porque a gente tem uma situação meio que de lei em relação a vocês, né? As medidas de restrição estão sendo relaxadas e tem muita gente achando que não vai ter amanhã, mas não é em relação à prudência, não, é em relação à inconsequência. Aí fica muito grave, sem dúvida. Me conta como é que tá a sua rotina, então, com o bebezinho em casa. Você já falou que não foi por aí andando em todo lugar com bebê e pessoa idosa, mas como é que tá a sua rotina agora com esse sinal de alerta de novo piscando intermitentemente? A gente tem um fator muito positivo aqui, que eu moro em Londres, então é uma cidade extremamente arborizada. Então tem um parque na frente da minha casa e isso já dá aquele respiro, né? Ainda que você esteja em pleno lockdown, ou que você realmente seja uma pessoa muito mais reservada, que entenda a proporção dessa pandemia, você tem aí uma válvula de escape, que é realmente curtir o ar livre, fazer exercício ao ar livre. Então eu tenho esses momentos, inclusive nós começamos paulatinamente a jantar fora, mas escolher restaurantes que tem uma boa ventilação, de preferência até por causa do verão, conseguir sentar num jardim. E aí desse jeito a gente começou a moldar e começamos a sair com o bebê, porque realmente com um bebê a gente tinha muito medo, por mais que os índices de crianças afetadas seja muito inferior, você não quer que aconteça com seu bebê. E há casos, né, de recém-nascidos e de bebês que foram infelizmente afetados pelo vírus e não sobreviveram. Então no nosso caso a gente consegue conciliar por isso, porque a cidade favorece, tem espaço ao ar livre, a gente pode se encontrar com as pessoas, no momento você pode encontrar até 6 pessoas de uma vez, dentro de casa ou num parque. Então isso tudo ajuda, para falar a verdade, a minha licença maternidade está muito diferente do que eu imaginava, a gente planejava ir ao Brasil, viajar e sair muito mais, só que ao mesmo tempo eu consigo ver quão privilegiada eu sou de poder dar essas saídas com total segurança e isolamento com o meu bebê e realmente me encontrar com amigos próximos que eu sei que estão levando essa pandemia a sério. Eu acho que isso é extremamente importante considerar. Fernanda, me fala, você se acostumou, obviamente, a essa rotina aí de restrição? O que você está morrendo de saudade de fazer e que você e eu e todo mundo, nós poderemos fazer sim quando tiver vacina, quando o mundo voltar a ser o que era antes, se é que vai voltar? O que você está sonhando? Me conta, eu preciso ouvir essa mãe de primeira viagem tão brava. Brava de bravura, não brava de braveza. Olha, acho que é um abraço, contato com as pessoas, apresentar meu filho e colocar meu filho no colo de outra pessoa sem ficar alucinada. Não que eu transpareça isso e não que eu tenha deixado de fazer isso, mas não tem como. Você tá ligado naquele botão e pensando, será que amanhã vai acontecer alguma coisa com a gente? É muito claustrofóbico. Você não quer ficar uma paranoica, mas você acaba. Então, acho que o fato da gente poder ir e vir, encontrar as pessoas, não ficar o dia inteiro passando esse álcool gel na mão e preocupada com a roupa, com o que você está vestindo, eu tenho que trocar. Isso realmente eu sinto falta. É o contato físico e essa liberdade de não ter que ficar pensando e se você vai pegar isso ou se você vai comprometer a saúde de alguém. Acho que não tem como. Ninguém está feliz nessa situação, mesmo aqueles que são privilegiados, que têm a sua casa, que não perderam os seus empregos. Sim. Cada um está sofrendo de um
um jeito, mas para mim, claro, é o contato e infelizmente a perda, né, de saber que os meus familiares no Brasil, principalmente isso, não conheceram meu filho, né? O meu filho vai fazer 6 meses e até agora ninguém conheceu e não tem previsão, né, da minha avó de 90 anos ver o primeiro bisneto dela. Isso é muito triste. E aí a gente tenta não pensar muito e esperar e torcer para que as coisas melhorem, né, que essa vacina venha logo. Sim, sem dúvida. Eu quero dizer que você deve se sentir beijada, abraçada por esta pessoa que está falando com você. Minha total admiração e solidariedade por uma mulher que está longe da família. Claro, você tem gente aí da sua família, alguns representantes, mas sendo mãe, virando mãe na pandemia. Ai, obrigada. Vamos esperar e vamos abraçar muito assim que nós pudermos. Eu vou ficar louca do abraço, sem dúvida. Vai ter que pegar a senha. Um beijo pra você, Fernanda. Força. Obrigada, Mona Lisa. Boa sorte pra nós. Nos depoimentos de hoje, nos relatos de hoje, reflexão do que a gente tem que olhar aqui, né? No nosso país, do que a gente tem que prestar atenção. É isso, exemplos, conversas boas nesse momento e pro futuro também. Todos os dias aqui no podcast E Tem Mais. Então amanhã tem mais. Isso, a gente se ouve mais amanhã. Então.